Oi, vamos lá para mais uma análise. Hoje, a gente foca em Mateus, capítulo 17. É um trecho, assim, curto, mas, nossa, quanta coisa acontece, né? Começa com Jesus subindo um monte alto com Pedro, Tiago e João. Bem, o que será que espera por eles lá em cima? Pois é, ali acontece a transfiguração. É um momento assim de pura revelação, sabe? Transfiguração. O texto descreve o rosto de Jesus brilhando como o sol. As roupas dele ficam tipo muito brancas, como a luz mesmo, e de repente, olha só, Moisés e Elias aparecem ali, conversando com Jesus. É uma cena muito forte. Nossa, imagina o impacto nos discípulos. Poderosa e, imagino, um pouco desconcertante para eles, né? A reação do Pedro querendo construir umas tendas ali parece É tão humana. exato. Ele tenta lidar com aquilo que é extraordinário com uma solução bem prática, bem terrena. Mas a intervenção divina não para por aí, né? Não mesmo. Vem aquela nuvem luminosa que cobre eles e a voz do céu bem clara: Este é o meu filho amado, ouçam-no. O medo deles é visível. Eles caem com o rosto no chão. E o simbolismo de ter Moisés, a lei, e Elias, os profetas ali, nossa, valida Jesus de uma forma muito clara para aquele círculo mais próximo. Entendi. E logo depois dessa visão toda, dessa glória, vem um pedido de Jesus: sigilo. Não contar nada até depois da ressurreição. Por que será? Por que guardar segredo de algo tão fundamental? Olha, essa é uma questão que aparece outras vezes em Mateus, né? Talvez para evitar um alvoroço, um sensacionalismo que não era a hora. Ou, quem sabe, porque a compreensão total daquilo só seria possível depois da ressurreição mesmo. O momento para revelar tudo publicamente ainda não tinha chegado, entende? Faz sentido. E isso leva direto para a pergunta que os discípulos fazem sobre Elias, não é? Sim, sim. Eles ficam confusos com a profecia, né? Tipo, mas os mestres da lei não dizem que Elias tem que vir primeiro. E é bem interessante como Jesus responde. Ele confirma, mas ao mesmo tempo vira a expectativa de cabeça para baixo. Exato, ele confirma que Elias vem para restaurar tudo, sim. Mas aí ele diz: Elias já veio. E não foi reconhecido, foi maltratado. Ele está falando de João Batista, claro. E o ponto crucial é que ele conecta o sofrimento de João com o próprio destino dele, o Filho do Homem. Entendi. Mostra que o caminho do enviado de Deus incluiria rejeição, incluiria sofrimento. Não seria só glória como talvez eles imaginassem. E que contraste, né? Porque logo que eles descem do monte, encontram o caos lá embaixo. Um pai desesperado. Um filho sofrendo com convulsões terríveis, caindo no fogo, na água. E os outros discípulos, incapazes de ajudar. Que choque de realidades, né? Sair daquela montanha da glória para esse vale de aflição. Exatamente. Da revelação divina para a dificuldade humana. E pior, para a falha dos próprios discípulos. A exclamação de Jesus: Ó geração incrédula e perversa! Parece carregar uma frustração profunda, né? Não só com a multidão, talvez até com a lentidão dos seguidores em entenderem as coisas. Mas aí, quando ele intervém, a cura é imediata. Ele repreende o demônio e pronto. E a conversa que eles têm depois, em particular, é muito reveladora. Os discípulos chegam e perguntam: por que a gente não conseguiu expulsar? E a resposta de Jesus sobre a fé pequena, aquela comparação com o grão de mostarda, é um clássico, né? É fundamental. Veja bem, Jesus não culpa a força do demônio pela falha deles. Ele aponta para quê? Para a pequena fé deles. A imagem da fé é como um grão de mostarda que pode mover montanhas. Não é sobre ter muita fé em quantidade, sabe? É sobre a qualidade dessa fé, a confiança genuína no poder de Deus, mesmo que pareça pequena. Indica um potencial enorme que eles ainda precisavam acessar. Faz todo sentido. E logo em seguida, de novo, ele fala sobre o que vai acontecer com ele. Prevê a traição, a morte, a ressurreição no terceiro dia. E a reação dos discípulos ainda é de muita tristeza. Parece que nem a glória lá do monte conseguiu ainda iluminar totalmente a compreensão deles sobre esse caminho de sofrimento que era necessário. É isso mesmo. Eles continuam nessa luta para conciliar a imagem do Messias poderoso com esse caminho de sofrimento, de morte. A tristeza deles mostra essa dificuldade, essa resistência, talvez, em aceitar o plano completo como Deus o via. E o capítulo termina de um jeito bem inesperado, eu diria.
Uma questão de imposto lá em Cafarnaum, o imposto do templo. Depois de tudo isso, parece algo tão mundano. Pode parecer, mas revela algo importante sobre como Jesus se via e agia, né? Ele usa aquela lógica dos reis da terra. Eles cobram impostos dos próprios filhos ou dos outros? A resposta óbvia é dos outros. Com isso, ele está indicando que ele, como filho de Deus, estaria isento. Mas, ele decide pagar mesmo assim. sim, e a forma como ele arranja o dinheiro é outro milagre. Mandar Pedro pescar um peixe específico e, nesse peixe, ter a moeda exata para pagar por eles dois. É quase... tem um toque de humor divino, talvez. É surpreendente mesmo. Mostra o poder de Deus agindo numa situação super cotidiana, né? E também uma preocupação em não criar atrito desnecessário. Para não os escandalizarmos, ele diz. Ele cumpre a obrigação, mesmo sendo isento, e usa um meio extraordinário para isso. Exatamente. Que capítulo intenso! Da visão divina no monte até a moeda na boca do peixe. Tem glória, tem fé sendo testada, tem anúncio de sofrimento, tem até obrigação financeira. Tudo junto ali. É verdade. E fica pra gente pensar nesse contraste constante, né? O divino invadindo o humano, a fé sendo desafiada tanto nos momentos grandiosos, nos milagres, quanto nas pequenas exigências do dia a dia. Talvez a questão final não seja só ter fé para mover montanhas, mas como essa fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, nos ajuda a navegar tanto os picos de revelação quanto os vales das dificuldades e das obrigações cotidianas. Onde é que a gente encontra o divino no meio do comum? Fica a reflexão.